seja bem-vinda ao AMVcast, o seu encontro diário com a sua melhor versão. Mais um dia aqui, mais um dia que o Senhor fez para nós, mais um programa e que seja muito abençoado. Hoje é dia de devocional, nós vamos aprender com mais uma mulher da Bíblia. Como eu amo esses devocionais e eu sei que vocês também amam pelos feedbacks que eu recebo. É sempre muito especial saber o que Deus tem falado com cada uma de vocês. Então não deixe de me contar aqui nos comentários ou lá nas nossas redes sociais. Tem link de tudo aqui na descrição, tá bom? Já aproveitando a oportunidade, deixa eu te pedir uma coisa. Curte esse vídeo aqui, compartilha esse devocional nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, com as suas amigas, com a sua família. Pensa que legal, são mais e mais pessoas, mais e mais mulheres, aprendendo com esses grandes exemplos que o Senhor nos deixou. Eu acho isso demais. E é claro, né? Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva aqui e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo, combinado? Bora começar o nosso devocional então? Como ao longo dessa semana nós estamos caminhando sobre os 3 fundamentos da melhor versão, identidade, propósito e posicionamento, por conta da nossa imersão, que aliás começa hoje, eu trouxe uma mulher que, para mim, ela tinha esses 3 fundamentos muito bem consolidados na sua vida, apesar das circunstâncias. Só um parêntese aqui. Se você ainda não ouviu os 3 episódios dessa semana, eu te convido a maratonar depois que terminar esse aqui. E é claro, convido também para que você esteja presente na nossa imersão. Mas sobre isso eu vou falar no final, combinado? Voltando, então, aqui à nossa personagem de hoje. A Bíblia, ela é repleta de histórias inspiradoras, não é mesmo? Não tem como negar. E eu tô sempre me identificando com um personagem ou outro, dependendo ali do meu momento, do que eu esteja vivendo. Mas essa mulher aqui, ela tem tudo a ver com o que a gente vem falando ao longo dessa semana. Ela foi uma mulher intencional, que viveu para um propósito, uma mulher com uma identidade firmada no lugar certo e que soube se posicionar muito bem em momentos pontuais da sua vida. Eu tô falando de Ruth. Não é à toa que nós temos um livro na Bíblia só para contar a história dela. Um livro que leva o nome dela. E eu te convido a ler o livro de Ruth todinho, porque ali, além da história de Ruth, né, nós temos também outros 2 personagens que têm muito para nos ensinar, Noemi e Boaz. Hoje eu não irei ler toda a história, pois o nosso tempo aqui é limitado, mas eu vou resumir para vocês e trazer algumas passagens bem pontuais. Mas não deixe de ler, tá? Aí na sua casa, no seu momento devocional e ouvir o que o Espírito Santo tem para te revelar de forma pessoal através dessa história, tá bom? Combinado? Então, certo. Vamos então entender quem foi Ruth e o que podemos aprender com ela. Ruth era uma moabita, ou seja, ela havia nascido na terra de Moabe e todo o seu povo não servia a Deus. Aliás, eles adoravam outros deuses e eles não viviam debaixo dos mandamentos do Senhor. Mas Ruth se casou com um dos filhos de Noemi, que era de Belém. A família de Noemi havia se mudado para Moabe, pois a sua terra estava passando por um período de escassez, grande escassez. Então, o marido dela resolveu se mudar para Moabe e ela, né, toda a família deles ali foi junto. Tempo depois, o marido da Noemi morreu, mas ela permaneceu ali em Moabe com seus 2 filhos, que vieram a se casar com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, os filhos de Noemi também morreram, ou seja, Ruth também ficou viúva. Eram então
Noemi e as duas noras sozinhas na terra de Moabe. Pelo que a Bíblia nos conta, e isso não sou eu que estou dizendo, tá lá na Bíblia, Ruth, ela havia sido uma boa esposa e ela era uma mulher muito amorosa. Ela era uma pessoa boa, ela realmente começou a fazer parte ali daquela família, passando inclusive a servir, a crer e servir nesse Deus, a crer e servir a Deus. Noemi, ela tinha ali as suas noras como filhas, mas elas estavam sozinhas, né? E naquela época a situação não era nada fácil para 3 mulheres viúvas. Foi quando Noemi ficou sabendo que o Senhor havia abençoado o seu povo e decidiu retornar à sua terra. Então ela soube ali que a situação tinha melhorado e resolveu voltar para a sua terra de origem. As suas noras prontamente se dispuseram a ir com ela, mas ela insistiu para que cada uma voltasse à casa de seus pais e se casasse novamente, já que elas eram jovens. Depois de muita insistência, Orfa ali ouviu os argumentos de Noemi e decidiu ir. Então ela se despediu da sogra e mesmo muito triste, chorando muito, ela retornou, porque assim ela poderia se casar novamente, recomeçar. Ela não só retornou à sua família, como também retornou aos seus deuses, né? Já Ruth não. Olha o que a Bíblia nos diz nos versículos 16 e 17 do capítulo 1. Ruth respondeu: Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quanta lealdade, não é mesmo? Já poderíamos parar aqui e aprender muita coisa com ela, mas a história dessa mulher vai além. Quando elas chegaram em Belém, Ruth percebeu que precisava fazer alguma coisa. Afinal, a sua sogra já tinha idade avançada e eram só as duas, uma pela outra. Então, Ruth decidiu que iria para o campo recolher espigas. Naquela época, era comum que os donos das propriedades permitissem que pessoas mais necessitadas recolhessem as espigas que ficavam no chão quando os ceifeiros faziam a colheita. Era como se fosse um ato de caridade, uma forma de ajudar. E Ruth, sabendo disso, foi correr atrás do sustento dela e de sua sogra. Aconteceu que ela foi parar justamente, mas não coincidentemente, porque Deus não trabalha com coincidências, nas terras de Boaz, que era parente de seu sogro. E não só isso, aconteceu também de Boaz haver ali, em seus campos, e ela chamou a atenção dele. E não só isso, após saber ali da história de Ruth, Boaz a tratou com muita bondade. Vamos ler o que está escrito no capítulo 2 do livro de Ruth, a partir do versículo 5. Então Boaz perguntou a seu capataz: Quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui, no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar,
a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos cefeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Então, realmente, o texto nos mostra, né, como Boaz reconheceu ali o posicionamento, a atitude de Ruth e a tratou com bondade, né? Quando Ruth chegou em casa e contou o que havia acontecido à sua sogra, Noemi recordou-se de que Boaz era parente próximo da família dela, podendo ser o resgatador de Ruth. Só para a gente entender o que era um resgatador. Era o parente mais próximo da família do marido, que no caso da morte desse homem, poderia tomar aquela mulher como esposa, a fim de que ela pudesse engravidar e dar seguimento à descendência da família. E Boaz era essa figura. Sabendo disso, Noemi, com toda a sua experiência de vida e com muita sabedoria, aconselhou Ruth a aproximar-se de Boaz, vendo que ali havia brotado um interesse da parte dele. Ruth ouviu as instruções da sua sogra e seguiu seus conselhos. Vamos ver o que aconteceu a partir do verso 7 do capítulo 3. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. — Quem é você? — perguntou ele. — Sou sua serva Ruth, respondeu ela. — Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família do que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Uau, né? Só que Boaz se recordou de um outro parente, que ali naquela linha de sucessão ele tinha mais direito do que ele de resgatar Ruth. Então ele foi lá conversar com esse homem e saber se ele tinha interesse em resgatar as terras da família e se casar com Ruth. Mas esse homem, ele até queria as terras, mas a Ruth ele não queria. Uma vez que se ela gerasse um filho dele, a herança dele estaria comprometida. Um pensamento egoísta e mesquinho, né? Nessas horas a gente vê como Deus é perfeito. Ainda bem que ele não quis se casar com Ruth, né? Deus tinha algo melhor ali preparado para ela. Só um comentário meu mesmo. Vamos voltar aqui para a história. Já que o tal parente ele não quis resgatar Ruth, Boaz assim o fez. Ele a tornou ali sua esposa, ela engravidou e deu à luz a um filho, Obed, que mais tarde veio a ser pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Ou seja, o posicionamento de Ruth a fez entrar para a genealogia de Jesus. As suas escolhas, as suas atitudes fizeram com que ela cumprisse o propósito que o Senhor tinha sobre a vida dela, apesar de toda a circunstância adversa que ela havia passado. E não foi pouca coisa, né? E por cumprir o seu propósito, Ruth não só ganhou uma nova história, como ela pôde oferecer esperança e um recomeço para Noemi também. A gente fala sério, né? Não parece história de cinema, tipo filme hollywoodiano? Eu acho lindo a grandeza de Deus expressa assim nos detalhes.
E por meio de uma história tão simples, mas tão marcante, ele nos ensina muita coisa. Com Ruth, nós podemos aprender algumas características que podem nos levar a viver tudo aquilo que Deus tem para nós, a ser quem Deus sonhou que a gente fosse. A primeira delas é que ela exercia muito bem os papéis que ela tinha. Ela era uma boa esposa, ela era uma boa nora, era muito boa no trabalho que ela se propunha a fazer. No versículo 8 do capítulo 1, a gente vê a sogra dela dizendo para ela, né? Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Então aqui a própria sogra está dizendo, né? O quanto ela era uma boa esposa, o quanto ela era uma pessoa amorosa, uma boa pessoa. Isso aponta para uma identidade saudável, porque nós só podemos exercer bem os nossos papéis quando nós sabemos quem somos. Então, Ruth tinha uma identidade saudável. Quando a gente não tem a nossa identidade saudável, a gente se move por comparação, a gente tem dúvida de como devemos agir, falar, do que devemos fazer, né? E essa dúvida muitas vezes acaba nos paralisando ou nos levando a fazer aquilo que a gente acha que o outro espera de nós, não realmente aquilo que nós gostaríamos de fazer, né? Conforme a nossa identidade, conforme quem somos. Pode também nos levar para um lugar de autocobrança, né? Porque se eu não sei quem eu sou, eu posso começar a me cobrar demais por uma necessidade de aprovação. E isso pode ser muito cruel com nós mesmas, né? E a gente vê aqui pelo texto implícito que Ruth era uma mulher que tinha uma identidade bem firmada. Ela sabia quem ela era ali, sabia o que ela queria e ela exercia bem os papéis que ela tinha na vida. Outra coisa que a gente vê aqui com Ruth é que em Ruth, né, que ela era uma pessoa muito leal ao seu casamento, à sua sogra, a Deus, né? Aqui no versículo 16 do capítulo 1, isso fica muito claro, né? Quando Ruth diz que não deixaria Noemi, que iria para onde ela fosse, que o Deus dela seria o seu Deus, que onde ela estivesse, ela estaria e ficaria com ela até que a morte a separassem. É muito comum a gente ver esse versículo estampado nos convites de casamento. Talvez você vá se recordar dessas palavras, porque é um tipo de lealdade que a gente espera, né, nesse relacionamento. Onde você for, eu irei. Onde você estiver, eu estarei. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Estarei com você até que a morte nos separe, né? Isso é bem característico ali, né, de um casamento. E aqui a gente vê isso expresso em uma relação que não é comum a gente ouvir falar de tanta lealdade, né? Uma relação de nora, uma relação de nora e sogra. E vai muito além disso, né? Se tornou uma relação de amizade, uma relação familiar mesmo. Ruth, de verdade, desenvolveu uma lealdade ali a Noemi. E não só a Noemi, mas a Deus. A partir do momento que ela teve contato com Deus, porque não fazia parte da cultura dela, ela não conhecia Deus, mas a partir do momento que ela conheceu através da família de Noemi e pôde se relacionar com esse Deus, eu creio, né, que ela deve ter vivido ali, visto as experiências que aquela família tinha com Deus. Isso tocou o coração dela e fez com que ela cresça de tal maneira que ela decidiu, firmou ali realmente um posicionamento de servir a esse Deus e foi leal a ele. Ela foi leal a ele até o fim, né? A gente vê aqui que Orfa voltou para sua família, voltou para os seus deuses, mas Ruth não. Ruth permaneceu leal. Isso também reforça aí o quanto ela tinha uma identidade saudável, né? E mais do que isso, mostra as convicções
que ela tinha. E para ter essas convicções, ela nitidamente deve ter experimentado ali de uma intimidade com Deus, porque ela confiava muito nele, né? A ponto de seguir com Noemi, tendo a oportunidade de voltar para sua casa, para os seus pais e recomeçar a sua vida, né? E nós, quantas vezes por tão pouco a gente abandona Deus? Quantas vezes por tão pouco a gente volta a buscar abrigo, refúgio, segurança nas coisas do passado? Quantas vezes a gente abandona quem está ao nosso lado porque a situação ficou desfavorável, né? Quantas vezes a gente abandona amizades, a gente abandona família porque ali não está bom para nós. E aí a gente vai em busca daquilo que é melhor para nós mesmos, assim, de forma muito egoísta, acabando sendo desleais aí com quem a gente ama, com quem esteve conosco por tanto tempo e até mesmo com Deus. Muitas vezes nós somos desleais com Deus, a gente diz que vai servi-lo para sempre, nós dizemos que a nossa vida está em suas mãos, mas na verdade nós não agimos dessa maneira quando as coisas não saem como a gente esperava. Então fica aqui uma lição, mais uma lição, né, que nós podemos tirar aí da história de Ruth. Outra característica que a gente pode observar nela é que ela não tinha medo de se posicionar. Ela era proativa, ela era esforçada e fazia tudo com muita excelência. E por conta disso, o seu posicionamento chamava atenção, como a gente vê aqui no versículo 7 do capítulo 2, né? O capataz ali de Boaz falando sobre Ruth, né? Ele disse, desde que ela chegou, ela não parou de trabalhar nem um minuto sequer, assim, a não ser para descansar. Então, a forma como ela se posicionava chamava atenção. Chamou a atenção também de Boaz, né? Ele percebeu ali e falou, nossa, essa mulher, ela é diferente. Ela deixou tudo para trás, ela abandonou toda a família dela. Olha que lealdade, olha que posicionamento. Então, a forma como ela se posicionava chamava realmente muita atenção. E nós, será que a gente chama atenção por conta dos nossos posicionamentos? Porque como que a gente chama atenção por um posicionamento que a gente tem? Quando a gente se posiciona com base nos nossos valores, nos nossos princípios, e não conforme o que todo mundo está fazendo ou o que todo mundo diz para fazer. Se todo mundo está usando vermelho e você usa vermelho, você não vai chamar atenção. Agora, se todo mundo está usando vermelho e você resolve usar amarelo, azul, você vai se destacar ali, você vai chamar atenção por conta do seu posicionamento, por conta da sua convicção, né? Então, é importante que a gente saiba se posicionar. E ela se posicionava de maneira correta porque ela estava firmada em princípios corretos. Porque muitas vezes a gente se posiciona também por conta das nossas convicções, daquilo que a gente acha, e não por conta do que o Espírito Santo está nos direcionando para fazer, né? É muito importante a gente se posicionar, mas se posicionar em Deus, se posicionar da maneira correta. Outra característica de Ruth é que ela era muito humilde e ela sabia ouvir ali conselhos, receber conselhos. Isso fazia com que ela fosse mais assertiva nas suas decisões e nas suas atitudes. Lá no capítulo 3, no verso 5, a gente lê ela falando para Noemi, né? Noemi aconselhou ela ao que fazer ali para se aproximar de Boaz e ela prontamente respondeu: farei tudo o que você disse. E a gente vê que ela realmente fez, né? Então, ela tinha essa humildade, ela sabia reconhecer quem ela era, mas isso não a fazia se sentir menor, se sentir inferior, nada disso, mas ela reconhecia ali, tanto quando ela precisou também, né, ir ao campo para colher espigas, para recolher as espigas, né? Talvez isso fosse algo visto como muito humilhante por outras pessoas, mas ela realmente se pôs numa posição de humildade.
e entendeu que aquele era o momento dela e que era aquilo que ela podia fazer. E isso é lindo, né? Acho que falta muitas vezes para nós esse coração humilde de saber entender as nossas estações, saber entender os nossos momentos e viver conforme as nossas estações, viver conforme as nossas possibilidades. E não só isso, ser humilde também para reconhecer que tem pessoas que têm muito mais a nos oferecer, a nos ensinar e que nós precisamos estar disponíveis, estar prontas para ouvir e receber esses conselhos. Porque às vezes a gente acha que é dona da verdade. Vamos combinar, né? Principalmente nós mulheres. Nossa, quantas vezes nosso marido vem falar alguma coisa pra gente e a gente não tem humildade ali de reconhecer que ele tá certo, que ele tem razão, que é melhor a gente ouvir, falar fazer o que ele tá nos dizendo. A gente muitas vezes a gente teima, né? A gente é teimosa, a gente quer provar que tá certa. E a gente aprende com Ruth que isso não é uma atitude sábia. É mais fácil a gente ser humilde, saber receber conselhos dos nossos pais, de amigos, né, que já passaram por experiências ali semelhantes ao que a gente está passando, de pessoas que já erraram bastante e aprenderam com os erros. Então, se a gente quer evitar os nossos erros, é melhor que a gente saiba aprender, ouvir aí os conselhos de quem já viveu o que a gente está vivendo, né? E Ruth tinha essa virtude, ela era uma pessoa humilde que sabia receber conselhos. Ela também era bem vista. A gente lê que quando Boaz vai falar com ela, né, ele diz que toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. E isso me faz lembrar de Provérbios 31. Se você nunca leu Provérbios 31, eu te convido a ler, que fala sobre a mulher virtuosa, né? Ali Salomão descreve as características da mulher virtuosa. E se Ruth era uma mulher virtuosa, quer dizer que ela cultivava muitas dessas características, né? E a gente já viu aqui algumas. Ela era proativa, ela era uma boa esposa, uma boa pessoa, ela era amorosa, ela chamava a atenção por seu posicionamento. Então, é bom a gente pensar, será que nós estamos sendo bem vistas pela nossa comunidade, né? Que no caso a cidade via que ela era uma mulher virtuosa. Será que a minha família me vê como uma mulher virtuosa? Será que na minha comunidade de fé eu sou vista como uma mulher virtuosa? No meu trabalho eu sou vista como uma mulher virtuosa ou não? Como será que as pessoas me veem? E eu não digo isso para que a gente se molde de forma a agradar as pessoas, a ser bem vista pelas pessoas, mas para que a gente se transforme e realmente seja essa mulher virtuosa, que as nossas atitudes, que a nossa presença, que aquilo que a gente carrega demonstre realmente essas virtudes. Uma mulher virtuosa é uma mulher cheia de virtudes. E ser vista assim fez com que ela fosse reconhecida ali pelos seus princípios, pelos seus valores, né? Porque nessa situação em que ela foi se aproximar de Boaz, se ela não tivesse esses princípios, essas virtudes, ela poderia muito bem ter sido vista como uma mulher oferecida, né? Mas por conta de toda a sua história, de todo o seu posicionamento até aqui, de tudo que ela havia feito, da forma como ela se comportava, da forma como ela vivia, ela foi vista como uma mulher virtuosa. Ruth também era muito paciente. A gente lê lá no capítulo 3, no versículo 18, quando ela vai contar para Noemi, né? Fiz tudo o que você falou, né? Que eu deveria ter feito e tal. E o Boaz falou que ele vai olhar lá se é possível que ele me resgate. Noemi fala para ela: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. E ela realmente ali esperou, porque ela poderia ser desesperada. Pensa bem, eu tô viúva, sozinha, numa terra que eu não conheço ninguém. Se aparecesse uma outra oportunidade,
ela poderia muito bem se agarrar àquela oportunidade. Ela poderia ser precipitada, ela poderia agir por impulso, simplesmente para poder sair ali da situação que ela estava, mas ela não. Ela foi paciente, ela soube esperar. E por conta disso, ela experimentou o melhor que ela poderia receber. Porque imagina se ela tivesse sido precipitada e, sei lá, escolhido fazer alguma outra coisa da vida dela ou se casar com a primeira pessoa que aparecesse, ela não teria entrado para a genealogia de Jesus, né? Porque Boaz estava ali nessa linha genealógica. Então, Ruth foi muito paciente. Ela soube esperar o tempo certo das coisas. E nós? Será que nós estamos sendo mulheres pacientes? Sabendo esperar o tempo certo das coisas? Ou será que a gente está ali colocando a nossa mão para fazer as coisas do nosso jeito, só porque a gente não quer esperar, não tem paciência de esperar? Será que a gente está deixando de viver o melhor de Deus para nós, porque nós estamos apressadas em viver aquilo que a gente acha que é melhor? Fica aí, né, a reflexão. Ruth também, ela era uma mulher de propósito. Ela não se movia pelas circunstâncias, ela não se movia pelas emoções, ela não se movia pelas oportunidades, ela era intencional. Por conta disso, ela atraiu ali o favor do Senhor e foi muito abençoada por Deus, é claro, mas também pelas pessoas. E isso é impressionante, né? Porque, pensa comigo, até Boaz reconheceu isso nela. Ele falou, olha, você poderia se casar com um homem mais jovem. Aqui, então, o texto nos mostra que provavelmente Boaz já era um homem mais velho, né? Ele fala, você poderia ter escolhido um homem mais jovem para se casar, mas ela não fez isso, porque ela era intencional. Ela não queria simplesmente deixar de ser viúva. Ela não queria simplesmente atender a uma carência emocional ali. Ela não quis simplesmente se agarrar a uma oportunidade. Ela foi intencional. Ela buscou viver aquilo que era o melhor para ela, independente das suas emoções, independente do tempo, independente de qualquer coisa, né? E isso mostra também o quanto ela confiava em Deus. Porque para a gente viver por propósito, para a gente viver de maneira intencional, a gente tem que confiar que aquilo que Deus tem para nós é infinitamente melhor do que a gente pode pensar ou imaginar. E Deus abençoou, né, Ruth, como a gente pode ver aqui através do final dessa história, né? Deu a ela uma nova família, deu a ela um filho, mas as pessoas também a abençoaram. A gente lê no versículo 11 do capítulo 4, as autoridades da cidade declarando ali uma bênção sobre a vida de Ruth, né? Diz assim, ó, que o Senhor faça a essa mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efratá e famoso em Belém, falando aqui para Boaz, né? Que o Senhor lhe dê com essa jovem uma descendência numerosa. Isso é tão legal, né? Porque a gente pode perceber aqui que todo o posicionamento de Ruth, toda a forma como ela escolheu viver a vida, isso fez com que as pessoas gostassem dela, com que as pessoas realmente desejassem o melhor para ela. E faz a gente ver que vale a pena. Vale a pena a gente confiar, vale a pena a gente se posicionar de maneira correta, de acordo com valores e princípios bem firmados. Vale a pena a gente construir uma história íntegra, uma história coerente, ser quem a gente nasceu para ser, porque isso não só atrai o favor de Deus, como atrai também o favor das pessoas que estão à nossa volta. As pessoas têm prazer em nos abençoar, têm prazer em desejar o melhor para nós. Ruth foi, sem dúvidas, assim, uma mulher com uma identidade firmada em Deus, que sabia que tinha um propósito a cumprir e que se posicionou ali de maneira coerente à vontade de Deus. Ela realmente é uma mulher que tem muito para nos ensinar. Se a gente olhar para as atitudes de Ruth, para as atitudes que ela teve, para as escolhas que ela fez e para a forma
como ela lidou com tudo que ela passou, porque a vida dela não foi fácil, né? E se a gente se colocar no lugar dela, vivendo no padrão que a gente tem no mundo hoje, a gente certamente vai perceber que falharíamos em algumas coisas. Mas hoje nós somos constantemente convidadas ao individualismo, ao egoísmo, ao vitimismo, à busca por autossatisfação. E o que eu mais aprendo aqui com a história de Ruth é que se a gente busca a nossa satisfação em Deus, Ele se encarrega de satisfazer todas as outras coisas na nossa vida. Foi o que Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, realmente, vamos buscar satisfazer o coração de Deus e buscarmos ser satisfeitas por isso, né? Que a nossa satisfação esteja em agradar a Deus e certamente Deus satisfará todos os outros desejos aí do nosso coração. Que nós possamos nos inspirar nessa mulher, aprender com ela e buscar a direção do Espírito Santo sobre aquilo que ainda precisa ser trabalhado em nós para que sejamos as mulheres que nascemos para ser. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para pedir que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, tenha misericórdia de nós e faça com que nós sejamos mulheres de propósito, que nós possamos viver aquilo que o Senhor desejou para nossas vidas, planejou para as nossas vidas, que os teus sonhos possam ser os nossos sonhos e que nós possamos, a exemplo de Ruth, sermos mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres bem posicionadas, mulheres com uma identidade firmada em Ti, que possamos caminhar segundo o propósito e não segundo as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, que nós possamos buscar satisfazer o Teu coração, Pai, para que o Senhor nos satisfaça com aquilo que o Senhor sabe que é melhor para nós. Que nós possamos, Deus, aprender a cada dia com todas as mulheres que o Senhor coloca em nosso caminho, que tem algo para nos ensinar, seja pelos seus acertos, seja pelos seus erros, que nós possamos nos inspirar nos exemplos que o Senhor nos deixou na Bíblia, que o Senhor nos deixou na Tua Palavra, e que a cada dia nós possamos nos tornar a mulher que o Senhor nos criou para ser. Nós oramos pedindo por isso e já agradecendo na certeza que o Senhor já está trabalhando em nós. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então é isso. Eu espero que Deus tenha falado pessoalmente com cada uma de vocês através desse devocional. Semana que vem tem mais. E hoje à noite eu te espero para o primeiro encontro da imersão, a melhor versão. Eu nem acredito que já é hoje. O nosso encontro será ao vivo, às 8 horas da noite. E para participar, basta clicar no link que está aqui na descrição e entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, porque é onde nós enviaremos o link de acesso, tá bom? Amanhã às 8 horas nós nos encontramos aqui para mais um programa. Vai ser muito especial, porque o programa de amanhã tem a participação de uma convidada mais especial ainda, então não percam. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe o dia de cada uma de vocês. Um super beijo. Tchau!